Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que Jesus acaba de declarar na noite em que ele foi traído e estava fazendo o seu discurso de despedida, precisamente o registro do apóstolo João nos dá conta de que, depois de ter confortado os discípulos, falando da casa do Pai e das muitas moradas, falando inclusive da promessa de arrebatar a sua igreja, conforme o início do capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus se declara como o caminho, a verdade e a vida. Fala também da oração em seu nome, em nome do próprio Jesus, e logo a seguir promete o outro Consolador. Ele declara: rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus se utiliza da palavra grega allos, que quer dizer outro do mesmo tipo, outro da mesma natureza. Ele usa a palavra paráclitos, que quer dizer ajudador, aquele que dá força, encorajador, anunciando assim que o Espírito Santo tomaria o lugar de Cristo, pois Cristo era um Consolador. Então Jesus está afirmando que enviaria outro do mesmo tipo. Mas Jesus deixa claro algumas verdades sobre a vinda da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro, para que esteja convosco para sempre. Jesus então está afirmando que a vinda do Espírito, de acordo com esta promessa, não se dará como acontecia no Antigo Testamento, vindo de tempos em tempos sobre uma pessoa aqui, outra acolá, em tempos bem distantes e com missões bem diferenciadas. Agora Jesus está afirmando para que esteja para sempre convosco. A segunda verdade que Jesus afirma é um título do próprio Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então aqui, Jesus já apresenta uma terceira lição. O mundo não pode receber. O mundo não o vê. O mundo não o conhece. E na quarta afirmação, Jesus declara: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus está afirmando que na vinda futura do Espírito, que não demoraria muito, o Espírito Santo não apenas estaria acompanhando os discípulos, mas estaria habitando neles. Esta é a grande verdade. Habitará nos discípulos. Ele
habitará nos discípulos. No versículo 26, que trata do mesmo assunto, Jesus ainda diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui ele dá a quinta lição extraordinária acerca do Espírito Santo. Vos ensinará. Jesus está declarando que o Espírito Santo viria como o Mestre Divino, o mesmo que inspirou os profetas, aqueles que escreveram o Antigo Testamento. Agora estaria inspirando os apóstolos e também profetas que escreveriam o Novo Testamento, dando à igreja tudo o que fosse necessário para conhecer a Deus, para conhecer melhor ao Senhor Jesus e para os guiar em toda a verdade. E a última lição também está no versículo 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que lições maravilhosas! O Espírito Santo deveria permanecer para sempre. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é desconhecido do mundo e o mundo não pode recebê-lo. O Espírito Santo estaria habitando nos discípulos. E as duas últimas lições: ele vos ensinará todas as coisas. E por último, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, disse Jesus. A grande prova que o Espírito Santo não somente ensinou, mas também lembrou aos apóstolos muitas coisas extraordinárias, lições profundas sobre o reino de Deus, e eles as escreveram. Uma das provas é o que estamos lendo, o Evangelho de João, que foi escrito muitos anos depois. Mas o Espírito Santo lembrou a este apóstolo estas coisas extraordinárias que Jesus havia ensinado. E permita-me dizer-lhe agora, o Espírito Santo continua com a igreja. O Espírito Santo continua sendo desconhecido do mundo. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo continua sendo o Mestre Divino por excelência, o verdadeiro intérprete das Escrituras. O Espírito Santo continua nos fazendo lembrar as coisas maravilhosas que Jesus nos ensinou. E uma delas é: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Fique nesta paz, hoje e sempre. Amém.